Olá a todos, eu sou o professor Fábio Veiga, presidente do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, Iberojur, sediado na cidade do Porto, em Portugal, e também professor da Universidade Lusófona, tanto no Porto quanto em Lisboa. Para mim é uma alegria fazer a abertura deste evento, o primeiro evento brasileiro e angolano de direito, temas atuais de direito, em que tenho a honra de compartilhar um projeto que faz com que o Brasil e a Angola e o mundo lusófono tenha mais atividades na área jurídica. E para nós, enquanto investigadores, professores de direitos, estudantes de direito, é muito importante que esse mundo lusófono esteja em contato. E eu queria agradecer muito as instituições parceiras desse primeiro encontro brasileiro e angolano de direitos atuais, né? Quero agradecer à Universidade Univel, Centro Universitário de Cascavel, que está no estado do Paraná, no sul do Brasil, uma região muito industrial, muito forte. Agradecer os coordenadores, já vamos ter a professora Silvia representando a coordenação, mas queria agradecer o coordenador, o professor Alexandre Barbosa e o professor Alfredo Copete, que coordenam um programa de mestrado em Direito da Univel, e também agradecer aqui os nossos colegas de Angola, especialmente o doutor Tilson Bernardo, que é estudante de doutoramento em Direito lá na Universidade de Lusófona, e com quem eu tive o primeiro contato já há algum tempo sobre essa questão de nós nos relacionarmos e entendermos que era importante fazer um evento, fazer algum tipo de projeto em que o mundo lusófono pudesse ter mais contato, né? E eu, na época, disse-lhe, vamos fazer algo em Angola? E ele disse, mas nós precisamos de mais tempo para preparar, né? E eu falei, não, nós podemos fazer o primeiro projeto online e assim, mais adiante, poderíamos fazer algo presencial ou até mesmo híbrido. E assim estamos aqui para esse primeiro, então, encontro brasileiro e angolano de direito, temas atuais de direito. Em seguida, falei com o professor Alexandre Barbosa, que é o coordenador do mestrado, né, da Univel, e ele também aceitou que uníssemos essas três instituições, Univel Brasil e Universidade Gregório Semedo, para fazer esse evento. Então, queria agradecer a todas as pessoas que participaram. Já vamos passar a parte de apresentação, mas queria agradecer a todas as três partes e dizer também para os alunos, tanto os alunos e professores portugueses e brasileiros que estão presentes aqui nessa sala, informar que é muito importante uma atividade internacional, é muito importante, primeiro para a nossa visão de mundo, né? Para nós termos essa, essa mente aberta para o conhecimento, que é muito importante, e o estudo do direito comparado também ajuda a nós percebermos o que acontece em cada país, como decidem os tribunais, especialmente essa parte dos tribunais que no mundo do direito os tribunais não fazem ciência, mas eles aplicam a ciência jurídica, né? Então é importante nós entendermos se os tribunais estão aplicando bem a ciência jurídica, porque a ciência jurídica é um conhecimento técnico, teórico, metodológico para levar ao fim as melhores práticas e as melhores formas de aplicabilidade de um sistema democrático, né? E é muito importante, então, eventos internacionais para nós entendermos se os nossos sistemas jurídicos e nossos tribunais estão decidindo bem, se os pensadores estão pensando bem. E, por isso, queria parabenizar todos os alunos e os professores das instituições ouvidas de Angola, Brasil e Portugal e dar também as boas-vindas a, a eles, a vocês todos. De antemão, também queria aproveitar e agradecer o chanceler da Universidade Gregório Semedo, professor José Semedo, que está presente também, dizer que é uma honra para mim. Espero um dia poder estar presencialmente aí em Luanda e poder compartilhar também um pouquinho a cultura presencial, que talvez seja um dos maiores valores que nós temos enquanto pessoas do mundo lusófonos, que podemos nos conectar e nos conhecermos presencialmente, né? O evento online é muito bom, mas presencialmente não há nada melhor. Eu queria passar também agora a palavra para a professora Silvia, que vai fazer professora Silvia Cristina Gonçalves, que
vai fazer uma intervenção aqui de abertura em nome da Universidade de Univel, em nome do programa também de mestrado em Direito da Univel. Muito bem-vinda, professora Silvia, tem a palavra. Obrigada, doutor Fábio. Tive a oportunidade de conhecer o doutor Fábio presencialmente, quando ele participou do Discute Podcast, que é um derivado do nosso programa de pós-graduação, justamente para falar sobre como é importante nós conhecermos o direito de todos os países, para enriquecer não apenas a nossa experiência pessoal, mas também conhecimento jurídico, conhecimento científico. E eu acredito que esse evento de hoje vai justamente nesse sentido, promover essa integração, ainda que de forma híbrida. Também sou entusiasta de encontros presenciais, assim como o Dr. Fábio, mas para facilitar esse encontro, vem aí a tecnologia do auxiliar. Gostaria de agradecer a presença de todos, tiraram o seu tempo hoje para participar conosco desse evento, em especial o professor Paulo Pegoraro, professor, muito bom vê-lo sempre nos eventos. Também o pessoal da Universidade Gregório Semedo, na pessoa do doutor José Semedo, a Emanuele, que faz parte do nosso programa e está auxiliando na coordenação do evento, e a todos que estão aqui conosco. Muito obrigada por participar. Como o doutor Fábio adiantou, eu sou egressa do mestrado em Direito da Univel, é um centro universitário no oeste do Paraná, e nós temos o primeiro programa de mestrado específico sobre compliance do país. Então, quando falamos de regulação, de compliance, acaba juntando várias áreas do direito, é um conhecimento bem amplo, e nos possibilita esse diálogo com outras universidades, com outras áreas e com outros cursos. Então, é uma felicidade sempre estabelecer essa parceria. Muito obrigada por essa oportunidade e pela presença de vocês. Estamos com inscrições para o curso de pesquisa aberto na instituição. A participação é híbrida, então de qualquer país podem participar e será um prazer tê-los conosco. Muito obrigado, professora Silvia Gonçalves, pela sua introdução. Então, vamos fazer um fechamento dessa abertura e vamos abrir agora o primeiro painel, que é um painel único, né? Nós estamos aqui nesse nosso seminário angolano brasileiro de direitos e temas atuais de direito, e eu queria fazer aí um convite. Já vou apresentar os três oradores de hoje, e depois, ao final, vocês voltam a seguir, mas informar que tem o nosso representante de Angola, que é o professor, excelentíssimo professor doutor José Semedo, que é Magno Chanceler da Universidade Gregório Semedo, e ele vai apresentar, além de... Queria também ouvi-lo um pouco sobre a universidade, se puder depois falar um pouquinho da universidade, mas além da universidade ele vai falar no tema sobre o sistema extrajudicial de justiça e a concretização do princípio do acesso ao direito e tutela jurisdicional em Angola. Um tema muito importante para nós sabermos como funciona a tutela jurisdicional em Angola. Todos nós que estamos, tanto em Portugal quanto no Brasil, temos bastante interesse, né, em temas internacionais e de um país irmão, como é Angola. Depois do professor doutor José Semedo, falará o professor mestre Gilson Bernardo, com quem já tinha dito antes, professor que eu tenho aqui o maior carinho, que é diretor do gabinete do reitor da Universidade de Gregório Semedo, advogado, professor universitário de graduação e pós-graduação, e faz doutoramento em Direito Público na Universidade Lusófona, em Portugal, que é a universidade que eu também sou docente. E, a seguir, o professor Dr. Paulo Pegoraro, que é professor do programa de mestrado, de mestrado da Universidade Univel, que é parceira desse evento, e ele é advogado e também é doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mas nós vamos apresentar depois os outros dois. Na verdade, vocês estarão aqui à vontade. O doutor Staha Belassiri, que é o nosso é o gestor aqui dessa sala. Depois ele também pode fazer a apresentação de cada professor, Taha. Quando passar depois do professor José Semedo, você pode fazer uma apresentação de cada um, tá bem? Então, professor Dr. José Semedo, bem-vindo. Vou deixar o senhor com a palavra e ia pedir se cada orador puder ficar até 20 minutos, é o tempo ideal para os eventos online. Sei que presencial a gente faz 30, 40 minutos, né? Mas nos online, 20 minutos é um tempo ideal para nós falarmos sobre o assunto
dos eventos. Muito obrigado e bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu peço desculpas, estou a sair de uma semana de gripe e com tosse. Talvez a minha voz não seja a melhor neste momento, não sei se me ouvem bem. Ouvimos. Há um segundo pormenor que eu gostaria de partilhar convosco, que é o seguinte: o vosso som está a chegar-me muito baixo. Não sei se é um problema meu, do meu aparelho. Estou aqui com a minha filha, que é engenheira informática, a tentar ajudar-me a melhorar o som. Nesse sentido, eu não sei se, sem querer quebrar a organização estabelecida, eu não sei se não seria preferível passar a palavra ao Dr. Dilson Bernardo e depois falaria eu enquanto tento resolver este problema. Ok, professor Semedo, eu acho que não há problema. O senhor consegue me ouvir ou não? Eu assim ouço muito bem, Aham. mas a doutora que falou a seguir, A a Silvia, a sua doutora voz Silvia. chega-me Estava baixo. muito. Agora melhorou? Agora Agora melhorou. melhorou, Estava Eram as baixo. configurações que estavam erradas, já consertei mas, aqui. mas de todo modo a minha filha está aqui a tentar melhorar o som. Não sei se me ouvem bem. Perfeito. Doutor Semedo, está Muito bem, perfeito. doutor, muito bem. Ok, ok. Quantos minutos tenho afinal? O senhor tem 20 minutos, mas pode passar para 25, se 20 caso minutos. 8, puder falar 5 minutos sobre 26, ok. a universidade. Eu estou mal mesmo da voz. Sim, não faz mal. Bom, reiterando os meus cumprimentos, eu gostaria de, antes de mais, felicitar os promotores deste encontro, deste seminário, porque acho uma iniciativa muito boa, tá? Uma iniciativa muito boa que vai com certeza promover uma ligação entre nós, entre os nossos países, entre os nossos sistemas, o que é extremamente útil. Portanto, é um prazer muito grande, uma honra muito grande participar neste seminário. Quero agradecer-vos a vocês e quero agradecer também ao Dr. Dilson Bernardo, que me contactou com alguma insistência, tenho que reconhecer, a fim de participar neste seminário. Eu gostaria de dar-lhe também uma nota que para mim é muito importante. Eu tenho uma relação muito forte com o Brasil. Com Portugal também, naturalmente, não só por razões históricas, mas até por razões académicas. É que eu fiz mestrado em Direito Internacional na USP, na Faculdade de Direito de São Francisco. Não sei se me ouvem. Ouvimos sim, doutor, ouvimos, Ouvimos. Estamos doutor. ouvindo bem. Excelente, Pois, excelente eu fiz notícia. mestrado em Direito Internacional, tendo como professor orientador o grande mestre já falecido, professor Olavo Batista, não sei se já ouviram falar dele, Luiz Olavo Batista. De facto, foi um privilégio muito grande tê-lo como professor, mas tive também outros professores muito bons mesmo, na Faculdade de Direito, e hoje, em grande medida, o que sou em termos académicos e em termos mesmo profissionais, devo ao Brasil, à Faculdade de Direito de São Francisco e aos meus professores. Em relação a Portugal, também é um prazer muito grande, porque eu, embora me tenha formado aqui em Angola, faço orgulhosamente parte dos primeiros juristas formados em Angola, em 1984. Sou um dos fundadores dos órgãos de justiça militar em Angola. Como? O som está bom? Peço desculpa, está aqui a minha filha ainda a certas horas, mas ouve-me bem? Perfeitamente, Sim, o som está perfeitamente. bom, Muito bem, doutor, não doutor. precisa. Ótimo, ótimo. Então pode deixar assim. Estava eu a dizer, faço parte dos jovens que formaram os órgãos de justiça militar em 1977.
Estou à espera da minha defesa em doutoramento no Direito Internacional na Universidade do Minho, em Portugal, já há bastante tempo. Por isso, é uma satisfação muito grande estar nesta equipa de brasileiros e portugueses, juntando estes nossos sistemas de países irmãos. Duas ou três palavras sobre a Universidade de Gregório Semedo que me pediu. A Universidade de Gregório Semedo faz parte de um sistema de educação e ensino que eu criei em Angola, desde 1998, data em que eu criei o Colégio Gregório Semedo. Em 2004, criei a Universidade Gregório Semedo. Em 2012, criei o Instituto Superior Politécnico Gregório Semedo, que está no Lubango e no Namibe, a 1000 e tal quilómetros aqui de Luanda. E também em 2012, parece-me importante dizer isso, criei o primeiro centro de resolução extrajudicial de conflitos de Angola, que se chama Harmonia. É um centro privado de resolução de conflitos, criado também em 2012, e que hoje é o centro que tem maior atividade em Angola no domínio da mediação, da conciliação e da arbitragem interna e internacional. Só um parênteses para dizer, todas as nossas instituições têm o nome de Gregório Semedo. Muita gente confunde pensando que sou eu o Gregório Semedo, por ter sido promotor, mas Gregório Semedo é meu pai, o indivíduo escravo, mas que conseguiu fazer a 4ª classe em Cabo Verde, porque ele era cabo-verdiano, e então tinha um papel muito importante no seio da aldeia onde eu nasci, aqui em Angola, a 60 quilómetros de Luanda. Foi professor de praticamente todas as crianças da primária na aldeia. E, mais do que isto, por ser um dos 3 ou 4 negros que sabiam ler e escrever, ele já tinha a 4ª classe, feita em 1922, por aí, era religioso e era um homem, portanto, que resolvia também os conflitos sociais na aldeia. E interessante é que resolvia os conflitos não na base do direito e da lei, mas com base no Evangelho e na Bíblia. Então, então, isso eu assisti enquanto criança. Então, foi por essa razão que nós criamos todas essas instituições de educação e de formação e demos o nome de Gregório Semedo. E ao criar o Centro Harmonia foi como que fechar o legado do velho, do velho. Por isso é que hoje em Angola, quando me dizem, não, doutor Semedo, é o dono das universidades, etc, etc, não deixo de ficar satisfeito porque, de facto, hoje o nosso sistema de educação em Angola é um sistema bem reconhecido, porque nós temos desde a pré-primária, o secundário, o ensino médio até o ensino universitário e mesmo o Centro Harmonia. Para mim é uma satisfação muito grande porque é uma dedicação a isto, porque eu este ano completei 53 anos de ensino. É todo um legado do velho, e a minha maior satisfação não é ser promotor, o magno chanceler ou coisa parecida das nossas unidades de educação. A minha maior satisfação é ter posto o nome de um escravo na história da educação de Angola. Esta que é a minha maior satisfação. Se forem à universidade, vão encontrar lá o busto do velho, do Gregório Semedo, não vou encontrar lá o meu busto ou coisa parecida, porque o que eu quero honrar é a memória do velho. Posto isto, então vamos ao tema que nos interessa. Esta questão do acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva é uma questão que me é muito cara, porque é algo que consta de maneira muito expressa na Constituição de 2010 de Angola, que é a Constituição atual. E é uma questão muito cara porque eu participei na elaboração desta Constituição, fiz parte do grupo técnico que concebeu, elaborou e defendeu essa Constituição perante os deputados. Eu, na altura, não era deputado, hoje sou deputado, sou vice-presidente
da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Exterior, mas durante o trabalho de elaboração desta Constituição, eu fiz questão que esta questão da tutela jurisdicional efetiva e a questão dos meios extrajudiciais de resolução do conflito constasse. É assim que nós temos na nossa Constituição atual o artigo 29, que fala sobre o acesso ao direito à tutela jurisdicional efetiva, e temos o artigo 174 da Constituição, que no número 4 consagra os meios alternativos de resolução de conflitos como uma forma de resolução de conflitos com a mesma eficácia que os órgãos judiciais. Essa também é uma satisfação muito grande, porque nessa altura eu fui à Assembleia Nacional apresentar a Constituição e os deputados mostraram-se muito interessados, porque era uma novidade para eles. E foi com muito gosto que consegui convencer os deputados que os meios alternativos de resolução de conflitos eram importantes e deviam ter consagração constitucional. Porque até lá, muita boa gente, e quando digo boa gente, estou a dizer advogados, professores, juízes, procuradores, contestavam a legalidade dos meios alternativos de resolução de conflitos. Contestavam a constitucionalidade dos meios alternativos de resolução de conflitos. Eu participei numa conferência internacional sobre arbitragem e estava ao lado do antigo presidente, juiz venerando o presidente do Tribunal Constitucional. Aproveitei a ocasião para colocar a questão e ficou ali definido pela voz do presidente do Tribunal Constitucional que os meios alternativos de resolução de conflitos eram, sim, constitucionais. Não só por estarem, constarem na Constituição, mas porque, de facto, é um meio para auxiliar-nos a garantir este princípio constitucional do acesso ao direito à tutela jurisdicional efetiva. Porque veja uma coisa, nos termos desse artigo 29 da nossa Constituição, o número 4 diz o seguinte: todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objeto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo. Veja, uma decisão em prazo razoável. O que é um prazo razoável? Como se não fosse suficiente, o número 5 diz o seguinte: para a defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade, prioridade, de modo a obter tutela efetiva em tempo útil contra ameaça ou violações destes direitos. Ora, isto consagrado não bastava, e não basta, quanto a mim, porque é minha convicção de que por mais investimentos que o Estado faça no domínio da organização, do apetrachamento em recursos humanos, materiais, etc., etc., jamais o Estado sozinho conseguirá garantir efetivamente este princípio constitucional de acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva. Porque, para além de ser caro e o orçamento do Estado não ser suficiente para isto, nós todos os anos aumentamos o número de juízes, aumentamos o número de procuradores, aumentamos o número de tribunais, equipamos os tribunais, etc., etc. Mas os processos judiciais levam em Angola, até a uma decisão firme, definitiva e irrecorrível, 10 a 15 anos. Eu sei que noutros países também os tribunais judiciais têm mais ou menos os mesmos problemas, mas aqui, pelo menos é o que me preocupa, quer dizer, não é de facto eficaz, não é eficiente que alguém seja pessoa singular, seja uma pessoa coletiva, espere 10 ou 15 anos para obter uma decisão firme e definitiva. Tanto é assim que quem visitar o Centro Harmonia há de encontrar logo na recepção uma frase que é minha, que é a seguinte: ganhar
ou perder tarde e a horas más, significa não ganhar ou perder muito mais. Esta é uma frase que eu tenho à entrada do Centro Harmonia para mostrar às pessoas que as decisões judiciais são muito lentas, não são eficazes. Para além de que as decisões judiciais, ao contrário dos meios alternativos de resolução de conflitos, opõem as pessoas. Quer dizer, torna as pessoas praticamente adversárias. Mesmo os advogados, quando vão ao tribunal para defender o seu cliente, vão com aquele espírito de win-lose. Ou eu ganho e ele perde, ou ele ganha e eu perco. E esta psicologia adversarial dos tribunais é extremamente negativa, não só para o processo, não só para a causa, não só para os clientes, mas para os próprios advogados, que às vezes até deixam de falar entre si. Porque se perdeu, sabe, naquela luta interior ali do tribunal, muitas vezes os ânimos se exaltam e acabam saindo mal. Ao passo que com os meios alternativos de resolução de conflitos, onde o princípio é win-win, é dar e receber, em que todas as partes ganham, é muito mais eficaz, quer para o processo, quer para o conflito, quer para as partes, até mesmo em termos de ganhos. Porque ganhar uma sentença depois de 10 a 15 anos, meus amigos, eu costumo dar o exemplo. Uma empresa que espera, por exemplo, 10 ou 15 anos para receber uma sentença favorável, no sentido de obter 100, 200, 300 mil dólares ou coisa parecida, se calhar, a essa altura, a empresa já fechou, os empregados já foram despedidos, então, quer dizer, não é uma sentença útil. Então, o que eu tenho feito neste ramo é convencer a sociedade, convencer as pessoas que somente com os meios judiciais nós não vamos resolver o problema da litigiosidade social. Não vamos. Agora, temos é que um trabalho muito forte, porque na maioria da mente das pessoas em Angola, e até mesmo dos juízes e dos procuradores, o Estado é que tem a última palavra. Quer dizer, qualquer conflito, por menor que seja, temos que ir a tribunal. Então o que é que acontece? Para além da perda de tempo e de outros problemas, nós estaremos a fazer com que os juízes e os tribunais gastem o seu tempo com questões, não vou dizer de menor importância, mas com questões que podiam ser resolvidas de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais eficiente, por outros órgãos, através de outros meios, e deixar que os tribunais estatais usem o seu tempo para as questões de maior pertinência política e social. Eu tenho um amigo, colega que é juiz, disse-me que, por vezes, e aqui cada juiz tem perto de 200, 300 ou 400 processos, por vezes ela tem que decidir se pega num processo de um acidente de viação, ou de um roubo de uma galinha, ou coisa parecida, ou se pega num processo contra a corrupção. E naturalmente ela vai para o processo de corrupção, de um processo de um homicídio. Mas quando ela resolve esse problema e vai pegar no processo de trânsito ou no processo do roubo de uma galinha, estou a dar um exemplo radical, se calhar as pessoas ou já resolveram conversando, dialogando, quer dizer, é perda de tempo, é subaproveitamento da capacidade dos juízes, para além de que os juízes não têm, como nenhum de nós tem, capacidade para entender de todas as matérias, não tem todas as especialidades. Então, o que eu quero dizer é o sistema extrajudicial de resolução de conflitos, eu defendo que exista um sistema extrajudicial de conflitos, constituído pelos centros, constituídos pelas leis que existem de arbitragem, as leis de mediação, etc., pelos árbitros, pelos mediadores, etc. Há um sistema extrajudicial que tem uma organização diferente do sistema judicial, mas que, de todo modo, é útil ao Estado, é útil à sociedade, é útil às pessoas, porque é muito mais eficiente.
O Harmonia tem estado a fazer este trabalho com estudos, com palestras, promoção, realização das arbitragens e mediação, mas eu tenho consciência de que ainda temos muito que fazer pela frente, porque ainda existe aquela noção que vem de longe de que a justiça é monopólio do Estado. O Estado é que tem a última palavra. Eu costumo perguntar, se o Estado é que tem a última palavra, quem é que tem a primeira palavra? São as próprias pessoas que estão em conflito e que devem buscar meios mais eficazes para resolverem os seus conflitos. E esta questão de que a justiça é monopólio do Estado, isto está completamente posto de parte hoje. Quem defende que a justiça é monopólio do Estado está a fazer confusão entre justiça e coerção. A justiça, melhor dizendo, a coerção, a coercibilidade, eu aceito que seja monopólio do Estado. Mas a justiça não. Até porque os meios alternativos de resolução de conflitos são muito anteriores na história à justiça estatal. E aqui em Angola, há muitas comunidades nossas que resolvem os seus conflitos na base do direito costumeiro, na base de outros princípios, e nem chegam aos tribunais. E querem saber mais? É mais fácil um cidadão localizado no interior do nosso país, nas zonas do interior, captar, obedecer prontamente a uma decisão de um mais velho, aqui chamamos de mais velho, que são os sobas, os juízes tradicionais. É muito mais fácil o cidadão acatar a decisão de um destes juízes tradicionais, no seio do povo, do que acatar a decisão de um juiz estatal. Porque é toda uma questão de moral, é toda uma questão de tradição, é toda uma questão de respeito. É mais fácil o cidadão respeitar aquele soba. Soba é o mais velho da aldeia, que tem toda uma linhagem, que é respeitada pela sociedade e o próprio Estado respeita, com base no direito costumeiro que existe. Porque o sistema português, quando nos foi implantado a partir de 1482, na data em que os portugueses, o primeiro português, chamado Diogo Cão, chegou ao norte de Angola, já encontrou reinados, já encontrou organização política nos reinos de Angola e com reis, sobas, príncipes, com o sistema judicial a funcionar. Simplesmente, durante todos os 500 anos de colonização que nós sofremos, todas essas estruturas foram banalizadas, foram inferiorizadas, subalternizadas, no sentido de dizer, não, a justiça é justiça feita com base no direito positivo. Nós mesmos juristas, hoje professores, temos alguma dificuldade em lidar com esta relação entre o direito positivo, o direito escrito, que é português, essencialmente português, embora depois da independência tenhamos feito muitas alterações ao sistema jurídico português, mas estamos muito dependentes ainda das leis de Portugal. Temos dificuldades em apresentar soluções para os problemas com base no direito costumeiro, embora esteja na Constituição que a Constituição respeita o costume. Diz o artigo 7º, é reconhecida a validade e a força jurídica do costume, mas há aqui uma condição, que não seja contrário à Constituição, nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Está muito certo. Eu estou de acordo com isso. Aliás, fui eu que escrevi isto na Constituição. Mas a prática é diferente. Então, o que é que acontece na prática? Se o direito costumeiro for aplicado lá no interior e for de acordo com a lei positiva, tudo bem, não há problemas. Se a decisão for contra a lei, aí temos problemas, sim, senhor. Aí o direito positivo se sobrepõe. Aliás, é uma coisa muito interessante aqui no nosso caso. Há pessoas que nasceram na aldeia, vieram para a cidade, urbanizaram-se e alguns irmãos ficaram na aldeia. Quando há um problema sucessório, por exemplo, há um conflito muito grande.
Porque o irmão que veio para a cidade e urbanizou-se quer que se aplique o direito positivo, o direito escrito. O irmão que ficou na aldeia quer ver o problema resolvido de acordo com o direito costumeiro, porque um e outro sabe que esse direito lhe beneficia. Então, é um problema muito sério ainda, embora esteja na Constituição, mas é um trabalho que temos pela frente e é algo que, apesar de não ser tão novo, porque esses meios alternativos de resolução dos conflitos já vêm do tempo colonial, desde 1961, coisa no nosso Código de Processo Civil, mas é sempre atual. Ele não é novo, mas é sempre atual. Porque estamos ainda num processo de construção da nossa ordem jurídica angolana e temos que saber balancear em cada caso concreto esta luta entre o direito positivo e o direito costumeiro, entre o sistema judicial, constituído, como dizem no Brasil, entre os juízes togados, e o sistema extrajudicial. Eu volto e meia, quando defendo isso, não, lá está o Semedo, ele defende lá os meios alternativos do solução de conflitos, porque ele é professor dessa matéria. Aliás, deixa-me dizer, eu ensino essa matéria desde 1984. Fui o primeiro professor angolano a ensinar no âmbito da cadeia de Direito do Comércio Internacional, a arbitragem comercial internacional. E foi por isso que eu fui para o Brasil fazer o mestrado em Direito Internacional, exatamente nesta área. A minha área de concentração é exatamente o Direito do Comércio Internacional e a arbitragem comercial internacional. E a nível de doutoramento a mesma coisa. É sobre a resolução de conflitos entre o Estado e os investidores estrangeiros, em que eu defendo que os meios alternativos, que os meios autocompositivos, designadamente a negociação, a mediação e a conciliação, são os mais adequados para resolver conflitos entre o Estado e os investidores estrangeiros. Felizmente, hoje a coisa vai bem, porque, contrariamente ao que acontecia até 96, hoje o Estado angolano já aderiu à Convenção de Nova Iorque sobre reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Já comigo, enquanto deputado na Assembleia Nacional, fiz com que fosse aprovada, que Angola aderisse à Convenção de Washington de 1965 sobre o CIRD, Internacional de Resolução de Diferendos sobre Investimentos, e estamos num processo que eu não sei quanto tempo durará, mas enquanto for necessário, estamos aqui nesta luta para ser vencido, no sentido de tornarmos o nosso sistema judicial cada vez mais eficiente e mais eficaz. Porque isto tem a ver não somente com as necessidades internas do nosso país, mas com os investidores que vêm de fora e precisam de encontrar um sistema judicial que seja eficiente e eficaz. Eu não sei se o meu tempo já acabou, creio que eu esgotei o meu tempo. Muito bem, professor. Professor Eu José peço-vos desculpas. Não sei a Perfeito. quem prejudiquei, mas peço desculpas. Não prejudicou não, professor Semedo, estamos no tempo. Primeiramente, queria agradecer a sua palestra, mas também dizer que já recebi mensagens aqui sobre a sua história como um grande promotor da ciência e também do conhecimento e da educação em terras angolanas. É uma alegria para nós escutar a sua história. E isso o Brasil também tem esse desafio muito grande, né, com a educação. Não é fácil disseminar Não a é. educação, mas pessoas com o seu perfil assim nos motivam. Então, muito obrigado Eu e é que agradeço a oportunidade. espero que o senhor também possa vir ao Brasil novamente, estar conosco aqui no sul do Brasil, quando puder, ou nós aí em Angola. A propósito, deixe-me dizer-lhe, eu vou ao Brasil volta e meia, e agora depois de ser deputado, de estar como deputado, vou menos vezes, mas eu ia muitas vezes ao Brasil com muito gosto e digo que o Brasil é praticamente a minha segunda casa, porque o que eu consegui aprender e trazer para Angola do Brasil é muito grande e devo muito ao Brasil e aos professores brasileiros que eu lá tive, e o povo brasileiro também, que é um povo irmão, muito carinhoso. Muito obrigado. Mas a distância, não te esqueça, a distância entre Angola e o Brasil é igual à distância entre o Brasil e Angola. É verdade. Por isso, Estaremos ou em vamos Angola, para lá então. ou vocês vêm. Sim.
O programa de mestrado aqui da Univel, que organiza esse evento junto comigo, né, com o Iberojur, já tem um interesse muito grande de o ano que vem nós irmos a Luanda fazer um evento presencial. Então, já deixo aí em aberto para o senhor um calendário que o senhor possa nos receber, não sei, no segundo semestre, no primeiro semestre, falar com o Dr. Dilson Bernardo para nós organizarmos presencialmente. Isso, e quando vier aqui para o o Brasil, convite está feito. gostaríamos de recebê-lo ali na instituição. O convite está feito. A Universidade Gregório Semedo é uma universidade completamente aberta. Então, este ano que completamos 20 anos, fizemos uma série de conferências internas e internacionais e será com muito gosto que vos vamos receber aqui. O Dr. Dilson Bernardo já foi decano da Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da nossa universidade. Hoje é diretor do gabinete do reitor. Ele está a ouvir-nos, portanto, é um compromisso que vamos assumir. Muito bem, obrigado. Obrigado, obrigado. Doutor Semedo, vou deixar o senhor também descansar, porque eu sei que está no horário aí mais tarde, se o senhor quiser descansar. Não. É? Eu durmo tarde e acordo cedo. Que ótimo. Vou passar agora a moderação do painel para o nosso colega, senhor Taha Belassini, que é da equipe do Iberojur. Ele vai fazer as apresentações dos palestrantes e moderar o painel também. Ok? Doutor Taha, por favor, tenha a palavra. Sim, professor. Agora vamos passar para o professor Dilson Bernardo, diretor do gabinete do reitor da Universidade Gregório Semedo. Ele é advogado, ele é também professor universitário da graduação e pós-graduação, doutorando em Direito Público na Universidade Lusófona de Porto, em Portugal. Ele vai falar sobre o tema da digitalização da administração pública angolana, uma necessidade ou uma utopia. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Taha, a quem também tenho o prazer de saudá-lo. Dr. José Semedo, nosso magno chanceler da Universidade Gregório Semedo, o professor Dr. Fábio Vegas, que é o nosso professor de ensino do doutoramento em Direito Público da Universidade Lusófona, a doutora Silvia Gonçalves pelo contato, o doutor Emanuel e o doutor Paulo igualmente. A mim como escolher um tema, não sei se, doutor Taha, eu posso partilhar o meu diapositivo? Acho que sim. Eu penso que sim, Bernardo. Vamos colocar você como co-anfitrião. Só um Sim, minutinho. pode, Acho que já pode. dá. Eu penso que já está a partilhar. Não, tenho que colocar ele em... Deixa eu... Sim, já está. Eu vou procurar partilhar ele de uma outra forma, para que seja mesmo partilhamento e partilhar com outra forma. É esta aqui. Ok, não sei se conseguem ter acesso ao meu diapositivo. Sim. Ok, Conseguimos, sim. sim. Mais uma vez, boa noite. Agradecer o Dr. Fábio, primeiro pela iniciativa e pela insistência. Mais uma vez conseguiu provar que é possível. Desta forma, realizamos um evento, em vez de ser no formato presencial, que é o costume, mas as novas tecnologias hoje nos trazem essa oportunidade de podermos tratar assuntos na mesma proporção, com a mesma seriedade e clareza, da mesma forma que trataríamos de forma presencial. E para mim, coube falar sobre a temática da digitalização da administração pública angolana. Necessidade ou utopia? Primeiro dizer que escolhi esse tema por ser, no nosso ordenamento jurídico, uma questão que merece um tratamento especial, merece igualmente um sentido e uma responsabilização diferente do sentido normal, porquanto
a administração pública fornece aos cidadãos serviços de forma menos célere, de forma burocrática e de muitas vezes de dificuldade entre o acesso à informação do particular, do cidadão e a própria administração pública. Muitas das vezes por falta de sistemas funcionais, por falta de digitalização da própria administração pública, o brinde, a necessidade de não termos que nos deslocar aos serviços públicos para termos acesso aos mesmos, situação que é o comum em Angola, termos que nos deslocar quilômetros e quilômetros para termos acesso a uma informação que num clique, caso a nossa ideia fosse da digitalização da administração pública, assim poderia facilitar a nossa abordagem nesses termos. Eu vou dividir a minha abordagem em 6 pontos, se for o caso. O primeiro ponto é uma contextualização sobre a administração pública angolana. O segundo ponto, falarei do estado da administração pública, da digitalização da administração pública angolana. Terceiro, desafios e obstáculos na implementação da digitalização. O quarto ponto, o caminho a seguir. O quinto ponto, uma análise crítica, né? Saber se é uma necessidade ou uma utopia. E, por fim, farei algumas considerações finais sobre a temática que aqui me oferecer trazer. A primeira questão, por uma situação de elucidação, porque eu falo com uma comunidade que não é só de estudantes angolanos, de profissionais angolanos que estão aqui neste seminário, mas falo também do nosso pessoal irmão, Brasil e Portugal, embora do ponto de vista de estruturação do Estado angolano, nós somos um Estado unitário, em que a aplicação da lei faz-se mutantes em todo o território de forma igual, aonde o Estado angolano exerce a sua soberania, com exceção das embaixadas, dos consulados e alguns meios que podem ser chamados aqui como exceção do princípio da aplicação da lei no espaço, mas também fazer aqui um sentido de que, enquanto esta aplicação da lei angolana tiver este celeuma da aplicação nas 18 províncias, eram 18 províncias e passaremos a ser 21, nas 18 províncias é assim, a lei aprovada pela Assembleia Nacional aplica-se a todas as províncias, que aqui nós somos divididos em províncias e não nem distritos, são províncias em Angola, as províncias, municípios e alguns distritos. E do ponto de vista prático, aqui então ofereceria fazer uma abordagem inicial sobre a administração pública angolana e fazer uma ligação entre a temática que eu escolhi desenvolver aqui e aquilo que é o sentido que a Constituição da República de Angola o fez. Dizer que, do ponto de vista da Constituição, a administração pública angolana é estruturada com base em alguns princípios, nomeadamente o princípio da simplificação administrativa. Aqui depois eu falo com algum pormenor. O princípio da aproximação dos serviços públicos aos cidadãos e o princípio da desconcentração e descentralização administrativa. Embora aqui depois falaria de forma muito concreta de que em Angola não existem ainda autarquias locais, então, o que faz com que há ainda maior dificuldades, porque a implementação dos processos, dos projetos públicos, começam da administração pública central e depois aquilo vai se reduzir efeito cascata até as províncias, que é a administração local, e depois, de forma mais concreta, aos municípios e assim adiante. Daqui trazer essa abordagem que a administração pública angolana, do ponto de vista prático, estrutura assim a administração direta do Estado, depois a administração autônoma do Estado e a administração independente do Estado. Ou seja, a nossa administração pública, quando eu falo da digitalização da administração pública, eu queria fazer, digamos, menção a essas 3 particularidades, que é a administração direta, a administração indireta, a administração autônoma e a administração independente. Conforme já fiz menção, Angola é um país situado na costa oeste de África, cujo o funcionamento da administração é feito
no sentido que eu já frisei aqui, que é a prestação de um serviço público à população. A estrutura da administração pública também fiz menção aqui do princípio da simplificação administrativa, da aproximação dos serviços às populações, a descentralização e a desconcentração administrativa. Importa dizer que a questão da administração pública angolana não é uma questão nova. O que nós estamos aqui a tentar trazer a nossa abordagem sobre a digitalização da administração pública angolana. Embora também não seja uma questão de que o executivo angolano não tem tomado olho, ou seja, existe, depois eu faço menção no final, existe uma série de normas que eu faço aqui questão de apresentar, e essas normas visam a digitalização, a modernização da administração pública, ou seja, a modernização da forma como a administração pública angolana vai poder prestar um serviço ao cidadão. Eu começo por fazer menção da lei do ponto de vista de um fator histórico, do próprio trato sucessório relativamente à questão da digitalização da administração pública. Tomei como primeira nota o projeto de reforma tributária de Angola, que foi um processo que, do ponto de vista de modernização da administração pública, especialmente aqui eu falo do Ministério das Finanças, enquanto o Ministério que tutela a administração tributária, e depois falamos de uma junção, do ponto de vista para modernizar os serviços, fez essa junção entre o projeto da reforma tributária angolana, a direção das alfândegas e a direção dos impostos. Criou-se, então, o que nós chamamos hoje da AGT, que é a Administração Geral Tributária. E do ponto de vista da minha abordagem, depois conseguirei comprovar isso, dos órgãos públicos dos estados existenciais, que na minha ótica, o que mais se organizou rumo à modernização da administração pública através da digitalização dos serviços fornecidos pela Administração Geral Tributária. Do ponto de vista da Constituição da República de Angola, esta já com uma revisão que sofreu em 2021 com a Lei 18/21 de 16 de agosto, que é a Lei de Revisão Constitucional, que teve como um dos principais pontos a questão da simplificação administrativa e da aproximação dos serviços públicos, digamos, aos cidadãos. Uma outra vertente que também é importante aqui frisar sobre a digitalização da administração pública é o Decreto Presidencial 129/20 de 22 de julho, que aprova o Livro Branco das Tecnologias, Informação e Comunicação, que este teria uma aplicação de 2019 a 2022. Com a vossa permissão, faria a leitura apenas do ponto aqui que é importante. O principal objetivo da formalização de um instrumento estratégico sobre as tecnologias de informação, que apresenta num único documento a visão que o Executivo, num período determinado, procurando promover o desenvolvimento de infraestruturas tecnológicas de informação e comunicação, assim como a boa governação, a reforma do Estado e a modernização administrativa. Também fazer menção que em 2021 foi criado através de um decreto presidencial, que é o decreto 809/21, o diploma que cria o IMA. O IMA, neste momento, é um instituto angolano, isto está diretamente ligado ou seja, ao ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, que é basicamente o coordenador do processo da implementação da modernização administrativa, cuja missão do IMA é de criar medidas de suporte à modernização administrativa, concessão e a implementação do modelo de alinhamento entre a governação pública e a governação eletrônica. Ou seja, na sequência, o decreto 181/22 de 22 de julho, que aprova a Agenda Nacional de Transição da Administração Pública Angolana 2022-2027.
cujo a essência do que aqui vos trago para apreciação é a reforma do Estado, visando, dentre muitas questões, a digitalização da administração pública, com enfoque num governo digital e eficiente, como novo conceito da relação com os cidadãos e as empresas, e instituir uma abordagem de serviço público, valorizando a interoperabilidade de todos os serviços. No mesmo segmento, também fazer menção do Código de Procedimento Administrativo, que foi aprovado pela Lei 3122, de 30 de agosto, a lei que aprova o Código de Procedimento nesses termos. Sempre que possível, a administração pública deve optar pela utilização de meios digitais de trabalho e de comunicação, no sentido de tornar simples e rápido o acesso dos interessados à informação e ao procedimento, simplificar e reduzir a duração dos procedimentos, promovendo a celeridade, a transparência administrativa, a interoperabilidade e entre os serviços públicos. No mesmo segmento, trouxe também o Decreto Presidencial 225/23, de 30 de novembro, que aprova o Plano Nacional de Desenvolvimento para o quinquênio 2023-2027, que também, dentro da aprovação deste Plano Nacional de Desenvolvimento, criou-se aqui uma abordagem lógica que o Programa de Promoção da Inovação e a Transferência da Tecnologia no Programa Executivo Angolano, que pretende acelerar a inovação e a transição da administração pública, com enfoque na expansão e na modernização das telecomunicações, com vista a aumentar a infraestrutura e a conectividade e a inclusão digital. Ou seja, fiz essa minha abordagem para permitir um entendimento, digamos, mais claro de que esta situação que estamos aqui a trazer não é uma situação, digamos, de desconhecimento genérico, mas uma situação que carece de uma aplicação imediata, carece de uma efetivação de políticas públicas, de materialização, regulamentação das várias leis e dos vários diplomas que acabei aqui por citar. E eu trouxe, do ponto de vista desta especificidade da modernização administrativa através da digitalização da administração pública, alguns serviços existentes dentro daquilo que é a administração pública angolana. Trouxe o portal oficial do governo, ou seja, é um portal onde o cidadão, para ter acesso a algumas informações do Estado, acede a esse portal e aí poderá encontrar algumas informações, algumas, digamos, situações procedimentais ou processuais existenciais para facilitar, então, a aplicação, caso for o interesse do cidadão. Temos também um portal da contratação pública, os serviços de compras do Estado, ou seja, antigamente, e hoje ainda com menor redução, era importante frisar aqui que o sistema de contratação pública era feito maioritariamente por adjudicação direta, ou seja, permitindo que muitas situações de facilitação, muitas situações de conflitos de interesses e outros poderiam surgir por força disso. Então, nós temos, do ponto de vista da modernização administrativa, um portal de contratação pública, onde são apresentados, digamos, aquilo que são as necessidades públicas relativamente à necessidade pública, relativamente aos serviços que o Estado necessita e que os cidadãos, caso tenham esses serviços, poderão concorrer através deste portal para que depois o Estado, usando os mecanismos, digamos, públicos que tem, poderá fazer a chancela documental e aprovar digamos, aquela proposta que melhor aprover para o Estado angolano. Temos também, a título de modernização muito recente, que é o portal da entidade recrutadora única dos quadros da administração central dos Estados. Ou seja, antigamente, os concursos públicos para ingresso à função pública eram feitos e, digamos, e publicados de forma especial, ou seja, cada ministério lançava o seu concurso público
controlava o seu concurso público, aprovava o seu concurso público e depois selecionava os candidatos que melhor o aprovassem. Ou seja, isso era feito de forma genérica, a nível do aparelho do Estado. Mas com este portal e com a criação da entidade única de contratação, recrutadora e de contratação, que é o nosso agora, antigamente era de forma genérica, hoje é o nosso INAP. O INAP é que tem a missão de fazer o recrutamento, ou seja, a entidade que necessita que ingressam novos quadros de administração local, em especial daquele ministério, deverá fazer a publicação deste concurso à entidade recrutadora única, e a entidade recrutadora única que vai selecionar dos vários quadros dos estados aqueles que caberá, digamos, presidir este concurso público. Ou seja, isso veio facilitar que as coisas não fossem tratadas de forma pessoal, veio evitar as burocracias, veio evitar igualmente o problema do conflito de interesses e veio igualmente modernizar. Temos também o portal dos serviços públicos eletrônicos do governo de Angola, que é o famoso CEP. Eu não vou poder falar de tudo que o CEP nos pode proporcionar, mas posso indicar algumas situações, como a atualização do NIF. Antigamente, a atualização do NIF, que é o número de contribuinte fiscal em Angola, não sei como é que é tratado no Brasil, mas em Angola é o NIF. Eu precisava atualizar o NIF presencialmente na Administração Geral Tributária. Hoje, com o portal dos serviços eletrônicos de governação, não preciso, através do número do meu bilhete de identidade, que é uma situação nova, o meu NIF, o meu número de contribuinte, é exatamente o meu número de identificação, ou seja, o número do meu bilhete de identidade hoje é equivalente ao meu número de identificação fiscal. Então, hoje, qualquer cidadão que pretenda fazer isto poderá aceder ao portal eletrônico e, através do portal eletrônico, selecionar os serviços públicos. Eu dei exemplo da atualização do NIF, mas posso dar um outro exemplo que aqui aplica-se por causa desta nossa relação tripartida aqui, Portugal, Brasil e Angola, que é a questão do reconhecimento dos estudos feitos no exterior ou feitos em Angola. Ou seja, através deste portal, eu posso ter acesso ao INARES, que é o órgão de tutela do Ministério do Ensino Superior, que reconhece os estudos feitos no estrangeiro. Ou seja, hoje eu não preciso me deslocar para o INARES para poder reconhecer a minha formação. Ou seja, mesmo estando no Brasil, através dos serviços de internet, eu posso aceder ao CEP e aí, através do CEP, fazer a melhoria destas informações. Temos também uma situação muito nova, é a qual da pesquisa para abordagem desse tema em Portugal. Tentei ter assim contato com os serviços públicos da administração portuguesa e pude perceber que essa nossa referência única de pagamento ao Estado é uma situação que era nova no conhecimento de algumas pessoas com quem eu tive a oportunidade de ter esse contato. Porque o sistema de referência única de pagamento é um sistema criado pelo Estado angolano que facilita o cidadão a fazer pagamento das taxas ou dos emolumentos públicos através de um número. O Estado faz uma referência e, através dessa referência, eu posso fazer pagamento no ATM, posso fazer pagamento através do Internet Bank, e logo que eu faço o pagamento, aquilo reflete automaticamente aos serviços públicos. Depois eu já vou falar da própria efetividade desses serviços, por causa do problema que eu trago a posterior da internet, da literacia digital e outros que eu depois faço menção. Aqui, em guisa de conclusão relativamente aos serviços existentes, no meu introito eu fiz menção de que, na minha ótica, a Administração Geral Tributária dos serviços públicos, digamos que consegue-se perceber os esforços que esses serviços fazem rumo à digitalização da administração pública. Eu apresento aqui os serviços online disponibilizados pela Administração Geral Tributária
para os cidadãos. Eu falo do portal do contribuinte. Através do portal do contribuinte, eu posso fazer, por exemplo, a consulta da minha situação fiscal. Existe o sistema de mediação fiscal também. Existe a AGT Móvel, ou seja, hoje posso aderir aos serviços públicos da Administração Geral Tributária através do uso de um telemóvel, baixando o aplicativo da Administração Geral. Digamos, aquelas mercadorias, aqueles produtos que são penhorados pela Administração Geral Tributária, a posterior vão para um leilão. O leilão antigamente era feito de forma presencial e hoje o leilão das mercadorias penhoradas pelo Estado por falta de pagamento dos direitos aduaneiros e outras imposições aduaneiras, o Estado depois coloca aquilo no leilão e qualquer cidadão que consiga participar faz através disso. Ainda do ponto de vista da aduana, dos serviços aduaneiros da Administração Geral Tributária, o sistema é feito todo, a comunicação entre o importador e a Administração Geral Tributária é feita dentro de um sistema, que é um sistema já, digamos, aprovado pela OMA, né? Que é a Organização Mundial das Alfândegas. Nosso, especialmente, é o ASECUDA, que chamamos que é o Automatic System for Customs Data. E esse sistema do ASECUDA facilita esta abordagem entre o importador, cidadão importador, e a Administração Geral Tributária. Tem outras situações, como a Biblioteca Digital da AGT, o Programa Nacional dos Selos Fiscais de Alta Segurança da AGT, o atendimento por marcação e a Central de Apoio da Administração Geral Tributária. Como principais obstáculos e desafios na implementação da digitalização da administração pública, eu comecei pela infraestrutura tecnológica e a inclusão digital. Eu faço menção disso porque nós temos um país que está, neste momento, com uma avaliação da população de quase, sensivelmente, 39 milhões de cidadãos. Ou seja, não é irrisório, né? Tendo em conta, digamos, a imagem que o Brasil tem relativamente isso, mas não é a mesma apreciação relativamente a Portugal, que são menos de 10 milhões, digamos, de habitantes. Temos problemas sérios de infraestruturas tecnológicas dentro da administração pública, ou seja, os serviços fornecidos de internet na administração pública não são funcionais, não que não se consiga, digamos, ter acesso aos serviços, mas a dificuldade é cada vez melhor. Temos problemas de inclusão digital ainda em Angola, porque existem zonas do país que a internet não chega, que são as zonas interiores que nós fizemos menção, como tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Semedo relativamente à resolução extrajudicial. A capacitação dos servidores públicos, ou seja, existem ainda muitos problemas de acesso do fornecimento destes serviços por parte dos próprios servidores públicos, em muitos casos por falta, digamos, de capacitação, de formação dos servidores públicos, ou seja, os sistemas, aí alguns existem, mas quem deve usar o sistema para melhor facilitar, digamos, o cidadão, não tem a preparação, digamos, técnica, digamos, eficaz para poder suprir essa expectativa. A segurança da informação, hoje é comum em Angola, com as novas tecnologias, temos contato, às vezes, com informações que estão moídas de confidencialidade, ou seja, sigilo profissional. Hoje ainda quebra-se muito essa informação da segurança dentro do próprio sistema, ou seja, entendemos que as novas tecnologias são para serem, digamos, abraçadas. Isso é uma informação que nós não teremos como alterar, mas está aqui uma questão que vai constituir ou constitui um obstáculo, que é a segurança da própria informação. Depois também temos a formação da população e a literacia digital. Ou seja, por mais que haja esse interesse do Estado angolano de poder modernizar os serviços da administração pública, temos essa dificuldade. Vamos criar sistemas para quem? Quem vai fazer o uso desses sistemas que facilita o acesso, simplifica, digamos, o acesso aos serviços administrativos? É uma população que, maioritariamente, a população angolana, o nível de analfabetismo é muito acentuado. Logo, aí há um obstáculo que o executivo angolano, a administração pública angolana, deverá primeiro erradicar
para que depois possa implementar um sistema que seja funcional. Também fala-se muito aqui da questão da corrupção, é um outro elemento que penso que isso é genérico nos países que fizemos menção, porque a questão da corrupção também é uma das causas que evita com que o sistema digital seja implementado, porque às vezes aquela possibilidade de entregar ou não entregar valores presencialmente a algumas pessoas para poder resolver um serviço que é uma obrigação do Estado. É uma garantia do próprio cidadão e uma obrigação do Estado. Depois está a burocracia excessiva desses processos a nível presencial. Eu depois farei menção, ainda que for de forma muito esporádica, da questão da burocracia excessiva. Vou dar exemplo dos tribunais. O Dr. Semedo falou da razão de nós vermos os métodos extrajudiciais de resolução de conflitos como, digamos, um método que deve ser abraçado pela população para descongestionar, digamos, o modelo jurisdicional normal que são os tribunais. Nós hoje temos ainda dificuldades de consulta de processos, são um exemplo que eu posso trazer aqui. Hoje, para consultarmos um processo, temos que nos deslocar dos nossos escritórios para os tribunais. Ou seja, não conseguimos ter nenhuma informação de um ato praticado pelo juiz ou pelo Ministério Público no processo, sem que para tal tenhamos que nos deslocar para o tribunal para poder constatar em loco. Ou seja, então hoje eu preciso ir para o tribunal para saber se no meu processo X ou Y houve uma decisão, houve uma notificação, digamos, do juiz. Por quê? Porque nós não temos um sistema jurisdicional modernizado, não temos um sistema, digamos, jurisdicional digitalizado. Questão que, pelo menos, eu falo isso aqui, e para algumas pessoas no Brasil, parece ser um fator a interrogar, porque o Brasil, neste sentido, está muito mais avançado que Angola, porque até audiências no Brasil são feitas de forma online. É possível o juiz estar, digamos, no Azerbaijão, o advogado estar no Brasil ou em Portugal, e a audiência ocorrer normalmente, sem qualquer outro sobressalto. Nós ainda temos esse problema que dentro do tribunal existe alguém que fica a chefiar aquela letra, e se naquele dia que eu decidir procurar a informação do processo, aquela senhora tiver adoentado, tiver uma outra situação que lhe impeça de estar no tribunal, eu não posso consultar o processo pela ausência da funcionária. Ainda também isto é possível, nós verificamos aqui. Depois, falei também um pouquinho da falta de coordenação dos projetos, que isso também é normal. Nós temos digamos, tanta legislação, conforme eu tive a oportunidade de mostrar aqui, que o executivo cria, o executivo, digamos, aborda, a Assembleia Nacional legisla, mas do ponto de vista de projetos concretos, implementação do processo, ainda temos essa falta de coordenação. Ou seja, só no último discurso do presidente da República de Angola, na abertura de mais um ano, digamos, legislativo parlamentar, acabou por fazer menção também da necessidade da digitalização, digamos, dos processos junto dos órgãos jurisdicionais. Pois, em contrapartida, coloquei aqui uma perspectiva do caminho a seguir, a título, digamos, de alguns elementos que possam, digamos, nos elucidar relativamente a essa questão. Qual é o caminho a seguir? Eu coloquei aqui algumas notas, algumas súmulas, para poder, digamos, permitir o entendimento do porquê da resposta no final, de saber se a digitalização da administração pública angolana é uma necessidade ou uma utopia. Eu coloquei um investimento em infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, conforme eu fiz menção que um dos impedimentos é a falta de infraestrutura. É necessário investir na formação, na capacitação, no treinamento e no desenvolvimento das habilidades digitais dos funcionários públicos. Há uma colaboração que deverá existir entre o setor privado, a título de parcerias públicas privadas, para poder beneficiar e impulsionar a tal transformação digital que nós fazemos menção aqui. Depois, a segurança da informação deve ser uma prioridade
ao implementar soluções digitais na administração pública. Ou seja, de nada adianta nós termos esse interesse em digitalizar a administração pública angolana se não tivermos uma segurança da informação. Ou seja, para eu ter certeza que o processo que corre em segredo de justiça, que está hoje num sistema funcional digital, não poderá, digamos, ter informações terciarizadas, senão aquelas que correm no processo. Ou seja, um segredo de que a informação não poderia sair desta situação. Depois, a participação dos cidadãos na tomada de decisão. Hoje, em Angola já é possível nós falarmos do orçamento participativo. É uma das formas que eu aqui poderia mencionar como uma via que o Estado angolano encontrou de aproximar os cidadãos às decisões da administração pública. Relativamente a este orçamento participativo, o Estado, digamos, cabimenta a cada administração municipal um valor, mas de que na escolha dos projetos a serem implementados dentro deste município, o cidadão tem uma palavra, a comissão de morador tem uma palavra. Então, já há esta possibilidade, mas do ponto de vista da modernização administrativa e da digitalização, ainda estamos aquém disto. Depois, a descentralização eficaz. Ou seja, hoje vamos perceber que, através destes processos, com a implementação das autarquias locais, digamos, em Angola, isto facilitará de veras a implementação destes processos. Por quê? Porque vamos estar a falar de governos locais, governos muito exíguos. Então, se tiver que aplicar decisões rumo à modernização administrativa, seria para uma circunscrição territorial concreta. Isso facilitaria, de certa forma, a implementação da digitalização e da modernização da administração pública angolana. Análise crítica. Depois da abordagem que eu fiz aqui, resta-me fazer aqui uma abordagem muito criteriosa, com uma segurança na informação, evitando aqui excessos do ponto de vista da abordagem, embora fizemos esta abordagem do ponto de vista acadêmico, enquanto acadêmicos, e é importante trazer isso aqui. Necessidade ou utopia? Ou seja, ficou demonstrado aqui que trata-se de uma necessidade. Não temos como afastar isso. A modernização dos serviços administrativos em Angola é uma necessidade eminente. É uma necessidade eminente, porquanto os vários obstáculos que eu tive a oportunidade aqui de mostrar tornam isto cada vez mais necessário, ou seja, processos menos burocráticos, menos excessivo, a aproximação dos próprios serviços públicos, digamos, aos cidadãos, a participação do próprio cidadão, a necessidade do direito à informação, que é um direito que eu acho que na administração pública é o direito que, do ponto de vista depois do princípio da legalidade, o direito à informação, para mim, passa a ser um direito que deverá merecer uma chancela bem menor. Agora, utopia. Consideramos sim uma necessidade, mas se não se implementar a modernização administrativa, tendo em conta aqueles obstáculos que nós fizemos menção, então tornar-se a modernização da administração pública através da administração pública digital uma utopia. Por quê? Porque vamos estar a querer modernizar serviços para, digamos, cidadãos que não têm literacia digital, não conhecem as novas tecnologias, têm problemas de acesso à internet, têm problemas de acesso aos smartphones, acesso às várias plataformas, digamos, digitais. Então, se trazemos um processo de modernização para esse segmento populacional, estaríamos a trazer uma utopia. É como entregar um Ferrari a alguém que não saiba conduzir. É exatamente a mesma coisa. Entregamos a alguém um Ferrari, um MacBook, seja o computador mais moderno, para alguém que não tem, digamos, um curso básico de informática. A mesma questão aparece aqui. Então, eu coloco utopia neste segmento, digamos, de informação. Então, eu acho que nas minhas considerações finais conseguimos ter este entendimento que, a título de conclusões, considerações finais, a digitalização da administração pública angolana é uma necessidade eminente nos dias de hoje.
porquanto a se verificar poderá, de certa forma, desburocratizar os serviços públicos, tornando-os mais eficientes, eficazes e mais céleres, e depois, digamos, proporcionando aos cidadãos e às empresas maior qualidade dos serviços fornecidos pela administração pública. Não conseguiremos alcançar os desiderados preconizados no processo de digitalização da administração pública, enquanto o nível de escolaridade da população se mantiver nas métricas, digamos, atuais. Igualmente, o nível de literacia digital dos funcionários da administração pública continuar baixo. Ou seja, o executivo precisa investir fortemente na formação, no treinamento e na capacitação dos atores direitos deste processo. É fundamental também que o executivo angolano invista cada vez mais nas infraestruturas digitais para permitir uma inclusão digital mais abrangente e permitir que nas localidades onde não chegam as comunicações também possam beneficiar, digamos, dos serviços públicos. É tudo por enquanto. Espero não ter esgotado e não ter cansado a vossa mente, apresentado um tema que, do ponto de vista da minha investigação, torna-se um tema muitíssimo pertinente, e bem-aja para todos. Agradeço ao professor Delson Bernardo, agradeço muito pela essa plataforma que nos ajudou de saber mais sobre os esforços e os desafios da digitalização da administração pública em Angola. Obrigado. Agora vamos passar para o professor Dr. Paulo Pigararo, advogado e professor universitário e do programa de mestrado em Direito, Inovações e Regulações do Centro Universitário Univel, doutor em Direito e mestre em Direito Processual e Cidadania, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Vai abordar um tema sobre a responsabilidade civil do provedor de aplicação de internet e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O chão é seu, professor. Bem-vindo. Temos 10 minutos. Me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Muito boa tarde a todos. Meus cumprimentos aos organizadores, cumprimento aí em nome do professor Fábio, em nome da professora Silvia também. Quero dizer da minha alegria e satisfação de participar desse evento, desse seminário, e alegria que decorre, inclusive, da história que nos une com a nação da Angola, professor Semedo. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana em 1975, e isso nos une enquanto nações lusófonas, mas também por conta de uma parceria estratégica que o Brasil tem com a Angola. Não é à toa que Angola tem a maior comunidade de brasileiros do continente africano. Então, para isso, esse é um primeiro motivo de alegria estar aqui com vocês hoje, conversando sobre sistemas de direito e de aproximar os nossos programas de pesquisa e poder ter essa oportunidade de fazer um comparativo significativo entre aquilo que nós enfrentamos e aquilo que vocês também enfrentam aí em Angola. E o segundo ponto, professor Semedo, é que fiquei aqui um pouco invejoso da condição angolana por dois aspectos. O primeiro, o professor disse que os juízes em Angola têm uma média de 300 processos para julgarem. Aqui no Brasil, claro, respeitadas as diferenças que temos, mas aqui os juízes têm em média 6.000 processos para julgar. Então, é um número que me deixou até invejoso aí. E um segundo ponto que me inveja também, professor, é que talvez até por conta da independência tardia que se deu de Angola, toda a construção do arcabouço normativo que vocês têm, não só por conta da necessidade da adoção de uma normativa nacional própria,
mas toda essa novidade envolvida na concepção normativa de Angola permitiu que vocês tenham aí, que vocês pudessem absorver uma série de mecanismos, de instrumentos que são realmente novos. E aqui eu faço menção, professor Semedo, professor Dilson, especificamente ao artigo 250 do Código Penal de Angola, que é matéria de estudo no nosso mestrado aqui na Univel, por meio do professor Décio Franco Davi, é matéria de estudo porque, diferente do que se passa no nosso Código Penal, vocês tiveram a felicidade de, quando trataram lá da falsificação de documentos e registros técnicos, de estabelecer algumas definições com relação a isso. Algumas definições sobre o que é um registro técnico, o que é um acesso condicionado, o que é um dado, o que é um sistema de informação. E isso, para nós, hoje, quando a gente trata dos crimes cibernéticos, isso significa uma dificuldade que nós temos quanto ao enfrentamento, sobretudo no âmbito daqueles denominados crimes cibernéticos, pela tecnologia toda que envolve e o gap, né, a dificuldade informacional que se tem, tanto pelo operador do direito, quanto pelo legislador, quanto pelo próprio usuário desses sistemas, e quando é vítima dessas condutas tipificadas criminalmente que nos afetam no nosso dia a dia. Então, por essas razões que estou muito feliz aqui de participar convosco e com vocês aqui no evento de hoje. O que eu trouxe aos participantes hoje e o que eu quero compartilhar com vocês é uma temática que que é absolutamente candente hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal no Brasil, que é uma discussão acerca do Marco Civil da Internet. Nós tivemos aqui no Brasil, em 2014, uma lei que se prestou a regular ou buscar regular as relações entre os usuários e os provedores de aplicações de internet. É o Marco Civil da Internet. Dentre as disposições do Marco Civil da Internet, se criou uma figura que envolve a responsabilização dos provedores de aplicação. E aí, o Marco Civil propôs, lá em 2014, que nós tivéssemos o seguinte enfrentamento da questão. Quando se está diante de atos ou postagens ou conteúdos que envolvem nudez e envolve violência sexual, o Marco Civil disse que essa situação, quando não se tem a remoção do conteúdo pelo provedor, gerado por terceiro, mas quando não se tem a remoção do conteúdo pelo provedor, assim que comunicado sobre isso, o provedor passaria a ter uma responsabilidade subsidiária pelos danos que aquela postagem poderia provocar. Mas, num segundo ponto, o Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, ele disse o seguinte, olha, para os casos, então, de nudez ou violência sexual, nós temos uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, é que caso não se tenha como ou não se possa responsabilizar o emissor diretamente do conteúdo, se responsabiliza o provedor. Mas tem uma série de outras situações que não estão, evidentemente, contempladas em situações de postagem ou conteúdos que envolvem apenas nudez ou violência sexual. Nós temos diversas outras possibilidades de condutas no âmbito da internet que gerem conteúdos que podem significar comprometimento da honra, comprometimento da moral, comprometimento da noção que se tenha, inclusive a partir de informações falsas que são veiculadas. E aí o Marco Civil disse o seguinte, muito bem, para os outros conteúdos, que ela denominou de conteúdos ofensivos, né? Mas para os outros conteúdos, o provedor também pode ser responsabilizado, desde que se tenha uma ordem judicial específica para a remoção do conteúdo. Então, lá atrás, em 2014,
professor Semedo, professora Silvia, lá atrás, e até reconheçamos, a gente está falando de uma norma de 10 anos, e talvez a gente ainda vivenciava, não só aqui, mas isso também nos une, porque todos nós estamos sujeitos a nos vitimarmos enquanto usuários da internet, mas uma norma que lá atrás, talvez até numa condição um pouco romanceada, do espaço que significaria o espaço da internet, buscou privilegiar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão para quê? Para que se pudesse veicular o conteúdo e que não se pudesse removê-lo por um simples desagrado qualquer, por um comentário que não fosse inadequado do ponto de vista legal, mas que fosse do desgosto aquela pessoa que estivesse sendo mencionada, uma autoridade ou qualquer outro usuário. Então, não se quis deixar ao arbítrio das plataformas e nem muito menos ao arbítrio dos usuários que qualquer conteúdo pudesse ser removido ou, em outras palavras, que qualquer conteúdo ofensivo pudesse levar a uma responsabilização das plataformas. Só que o passar do tempo e a realidade, inclusive sob o aspecto econômico que se impôs no que diz respeito à atuação das plataformas, nos mostrou que quando se exigia ou quando se exige que se tenha que primeiro buscar o judiciário para que depois se possa obter a remoção de um conteúdo ou para que se possa responsabilizar as plataformas, isso acabou trazendo uma dificuldade muito grande para aquelas pessoas que são vítimas ou que são atingidas por conta de postagens em redes sociais, em sites de internet. E isso chegou ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro numa discussão acerca da constitucionalidade ou não daquela regra que exigia uma ordem judicial prévia para a remoção do conteúdo e para a responsabilização da plataforma. No Brasil, nós temos um regime, um modelo de controle de constitucionalidade que ele pode ser um modelo concentrado ou um modelo difuso. No modelo difuso, e eu confesso que não sei como que se dá isso no âmbito de Angola, mas no modelo difuso, qualquer juiz de qualquer tribunal brasileiro pode pronunciar uma inconstitucionalidade. Mas no regime concentrado, você tem um órgão jurisdicional, que no caso o Supremo Tribunal Federal, que tem a competência para declarar, para proclamar a inconstitucionalidade de uma norma e fazer com que essa inconstitucionalidade ela gere efeitos vinculantes em todo o poder judiciário brasileiro. É o chamado efeito, o controle concentrado da constitucionalidade. E chegou ao Supremo, por meio de um recurso extraordinário, um debate sobre essa questão da regulamentação e do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E como a gente pode imaginar, isso foi objeto de uma discussão grande e de um lobby pesadíssimo por parte das big techs, das grandes plataformas que atuam nisso, porque querem continuar com que se tenha como uma terra sem lei a internet e que os grandes provedores aí envolvidos não sejam responsabilizados por esse conteúdo. E eles fazem, e o discurso que se sustenta a partir disso é que isso significaria uma possibilidade de limitação do exercício da liberdade de expressão. Só que isso desconsidera que, na realidade, nós temos um modelo econômico atuando ali e há uma atuação que se presta a gerar lucro, a gerar tráfego de informações, a gerar engajamento dos usuários. Isso tem uma consequência econômica, né? E é por isso, e o Supremo está discutindo isso nas últimas semanas, e na quinta-feira da semana passada, nós tivemos o voto do relator de uma dessas ações, que é o ministro Dias Toffoli, e ele, não foi ainda deliberado pelos demais ministros, mas o primeiro voto do relator desse caso, ele fixou 3 premissas muito significativas no enfrentamento dessa questão. A primeira delas, ele propôs um rol taxativo
daqueles conteúdos que poderão levar à responsabilidade objetiva das plataformas, caso o material não seja excluído por elas mesmas. O objetivo, a responsabilidade objetiva aqui, que prescindiria da culpa. E aqui também considerando todo o potencial dos algoritmos que as plataformas têm e usam para o controle daqueles conteúdos, tanto que elas já fazem a remoção de alguns conteúdos quando são inadequados ou quando são incoerentes com a própria política das plataformas. Qual é esse rol que foi proposto pelo relator? O rol, então, é, primeiro, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Segundo, atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo. Terceiro, crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Quarto, racismo. Quinto, violência contra crianças, adolescentes e vulneráveis de modo geral. Qualquer espécie de violação contra a mulher. Infrações sanitárias, se opor à execução de medidas sanitárias em situações de emergência, por exemplo. Tráfico de pessoas, incitação ou ameaça de prática de violência física ou sexual, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que podem levar à incitação da violência física, as fake news. E, por fim, a divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que tenham potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou integridade eleitoral, para que se não tenha influência indevida nas eleições, como se teve, por exemplo, no caso do Brexit na Inglaterra. Mas, além desse primeiro ponto que se propôs da responsabilização objetiva das plataformas, ainda tem outros 2 pontos significativos que o ministro propôs na análise da constitucionalidade do Marco Civil da Internet. O segundo deles é contas inautênticas, ou seja, aquelas contas que são criadas fraudulentamente, são perfis falsos. As plataformas deverão adotar meios de monitoramento e poderão responder objetivamente caso se tenha verificado que a criação daqueles perfis falsos se deu com o intuito de produzir danos a outras pessoas. E um último ponto que o ministro elencou como se possível da responsabilização objetiva da plataforma é quando se tratar de conteúdo impulsionado, de forma remunerada ou não, mas de conteúdo impulsionado, porque vejam só, se a plataforma, como um negócio que impulsiona um conteúdo, se a plataforma provoca a que aquele conteúdo seja disseminado, e aqui a gente tem um exemplo daquela situação que a Suprema Corte, desculpa, não foi a Suprema Corte, que nos Estados Unidos, se não me engano, no estado de Nova York, no comecinho do ano, discutiu sobre aquele suicídio que foi levado a cabo por um americano em França, por decorrência do impulsionamento que havia se dado no YouTube de um grupo terrorista, não me lembro se era do Hezbollah, mas de um grupo terrorista que instigou ao suicídio aquele estudante, e os pais ingressaram com ação contra as plataformas, dizendo que as plataformas tiveram lucro com aquele conteúdo gerado e compartilhado, que poderiam ser responsabilizados por isso. No caso desse exemplo norte-americano, não se assegurou a responsabilização das plataformas. Nesse caso do que está sendo proposto aqui no Brasil, nós temos, segundo o voto do relator, que ainda vai se submeter a julgamento em breve, mas nós teríamos a possibilidade da responsabilização das plataformas nessas hipóteses, dentre as quais aquelas que envolvessem conteúdo que se dê de forma impulsionada, né? Então, eu sei que tem um tempo curto aqui, eu sei que só queria dar notícia disso aos senhores, porque é um tema candente para nós,
e também, com certeza, é um tema que afeta a toda a comunidade global, inclusive a comunidade de Angola, de Portugal, porque todos nós estamos sujeitos a esse manancial todo envolvendo a atuação das redes sociais, das plataformas, e o quanto que também temos que estruturar do aspecto jurídico meios eficazes para enfrentar esses problemas, para nos defendermos com relação a isso e para que, enfim, nós não tenhamos comprometido, como temos tido em muitos dos casos, a dignidade humana, os valores fundamentais que nos movem enquanto cidadãos e, sobretudo, também quanto ao Estado de Direito, que são valores essenciais para a nossa democracia e para o exercício dos nossos direitos. Com isso, eu agradeço muito a atenção dos senhores e fico aqui à disposição e espero também integrar o nosso próximo encontro, que se dê de forma presencial em Luanda. Quero muito conhecer Angola. Aliás, aqui nós temos, professor, uma facilidade pela empresa aérea angolana aqui para ir da Europa, mas a empresa aérea angolana atua bem aqui no Brasil e eu já fiquei tentado em fazer stopover em Luanda para conhecer também, porque tenho muita vontade de estar com vocês aí nesse grande país. Um grande abraço e um ótimo seminário a todos. Obrigado, Deixe-me dizer-lhe, professor, desculpa, senhor moderador. Deixe-me dizer-lhe que Brasil faz parte dos países com quem Angola assinou um acordo de parceria estratégica, e os brasileiros integram uma lista de pessoas que não precisam de visto para entrar em Angola. Mais um motivo, então, agora. Que ótimo. Certo, sim, senhor. obrigado, professor. Agradecemos muito. Já não temos muito tempo. Agora vamos passar para encerramento com nossa colega Giovana Cruz. Agora vou dar a palavra para a nossa colega Giovana Cruz, coordenadora da Comissão Executiva do Iberojur, doutoranda em Direito na Universidade de Salamanca. Giovana. Boa tarde a todos, boa noite. Obrigada, Tahá. Bom, quero parabenizar e agradecer aos palestrantes. Estamos finalizando mais um excelente seminário. Espero que em breve possamos todos encontrar presencialmente, como o professor falou, seria ainda melhor. Eu também quero falar um pouco sobre os certificados. Agradeço a todos os ouvintes. Aqueles que fizeram a inscrição através do formulário receberão certificados até segunda-feira. Os certificados já estão prontos. Vamos começar a enviar assim que encerrar o seminário. Aos ouvintes que entraram direto com o link do Zoom, eu peço, por favor, que enviem um e-mail para eventos@iberojur.com. Nesse e-mail precisa conter o nome completo e o nome do seminário. Nós enviaremos esses certificados a partir de segunda-feira. Aqueles que preencheram o formulário não precisam enviar o e-mail. Nós agradecemos a todos, agradeço em nome do professor Fábio Veiga e nos vemos em breve em mais um evento. Boa noite a todos. O e-mail é eventos@iberojur.com. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Boa noite e tenham todos um bom fim de semana. Igualmente, obrigado, doutor. Até a Bom próxima. final de semana. Boa noite. Boa noite a todos, bom final de semana. Foi bom ouvir todos os doutores presentes cá. Obrigado. Foi um prazer.